Então, amigos, nós em janeiro fizemos 2 podcasts sobre política e religião. Vocês os 3 estiveram sentados lá na casa, na nossa mesa, à conversa sobre este assunto, e a perspectiva da vossa conversa, na minha opinião, foi muito equilibrada. No entanto, os desequilíbrios acontecem e esta semana parece que as coisas descambaram um pouquinho. Num texto jornalístico da revista Visão, nada honesto, a Igreja foi acusada de estar associada à política de uma forma muito errada. E este texto já deu origem a muitas outras manchetes sensacionalistas que difamam o nome da Igreja. É certo que nós podemos encontrar maus exemplos de política, acho que até com alguma facilidade, mas também podemos encontrar maus exemplos na religião, não é? Tendo em conta o encontro destas duas realidades, da política, da religião, tendo em conta coisas que vocês já falaram nesses 2 podcasts, que eu aconselho a que quem puder que os reveja, que os ouça novamente, são podcasts de janeiro. Será que Portugal pode ser comparado a esses exemplos da fusão ou da união da política e da religião, como, por exemplo, nós conseguimos ver nos Estados Unidos e no Brasil? Ou podemos ser comparados ou ter alguma tendência para caminhar nesse sentido? Quem fala primeiro? À ordem nisto? Pode ser tu. Posso ser eu? Já estás a falar? Bom, é assim, que alguns setores de determinadas organizações religiosas conviva bem com o poder e sonhe com o poder e lute pelo poder e se venda pelo poder e ache que o poder os auxilia na persecução das suas agendas. Não é novo, isto não é um fenómeno novo no Brasil nem na América. Isto é um fenómeno da história. E, portanto, se aconteceu lá, se está a acontecer lá, pode acontecer em qualquer lado do mundo, porque o ser humano é igual em todas as latitudes. Por outro lado, a mim parece-me até que aquilo que acontece nestes últimos anos, nessas duas latitudes, como eu prefiro dizer, esse fenómeno já foi visto na Europa e está na história há muitos anos. Portanto, neste sentido, eu até acho que eles estão atrasados em relação à nossa história e à nossa experiência. O que eu acho é que todos, mas também eu acho, desejo, mas também não é verdade, porque a história repete-se. E uma das razões porque a história se repete é porque o ser humano continua o mesmo. Tem sede de poder, tem sede de protagonismo e tem sede de impor a sua agenda. Bom, mas a mim é-me absolutamente irrelevante, sinceramente que haja uma pessoa como o Sr. André Ventura, que haja um determinado setor, até posso considerar, de determinadas comunidades e igrejas que se considerem ou se chamem elas mesmas evangélicas, que convivam bem com esse senhor e com as políticas que esse senhor preconiza e com os métodos que ele pretende implementar. Tudo bem, quer dizer, há público para todas as ideologias. O que me faz a mim muita confusão é que essa gente se diga cristão, muito honestamente. Porque cristão tem que estar imbuído do Espírito de Cristo. Cristão tem que entender qual foi a obra que Cristo fez. Cristão tem que entender que ele, sim, foi o Messias prometido e que tudo aquilo que ele fez foi ele dar a vida por todos para que todos aqueles que nele creem pudessem experimentar a vida que sem ele não teríamos. E eu não compreendo, sinceramente, como cristão, eu aceitarei quem quer que seja, e aqui não estamos a julgar
as orientações políticas de determinada pessoa. A mim o que me incomoda profundamente é que haja cristãos que não só se identifiquem com essas agendas e depois associem as suas organizações, e haja líderes cristãos, ditos evangélicos, que se associem a essas agendas e sejam eles um dos maiores promotores, porque de facto isso também é verdade, em várias latitudes. Por isso, não estranharei que isso possa acontecer aqui. O que a mim me irritou, porque essa é a expressão, e não quero ser dominado por essa irritação, porque esse também não é o Espírito de Cristo. Acho que em Cristo com Cristo podemos nos indignar e ainda assim temos que permitir que o seu Espírito nos conduza à semelhança de Cristo, com um espírito de mansidão, dizendo ainda o que é preciso, dizendo o que é preciso, lembrando a verdade, e às vezes, e como neste caso, é preciso dizer que Cristo não tem nada a ver com aquelas propostas políticas que esse senhor preconiza e que infelizmente algumas pessoas ditas cristãs suportam e que acham que verdadeiramente ele vai ser o nosso Messias, ou seja, é ele e pessoas como ele, como outras que existem noutras latitudes, que finalmente nos livrarão e nos pouparão de todo o problema que existe nas nossas cidades e na nossa sociedade. Pois com Cristo o que aprendi foi que só há uma forma de nós mudarmos o panorama da cidade e o ambiente da nossa sociedade. É com Ele no trono da nossa vida e seguindo o exemplo de Cristo, onde não é a força que vencerá, mas o amor, a verdade, dita com sabedoria, com mansidão. E outra coisa, eu tenho valores e princípios que os ensino, que creio profundamente que são a vontade de Deus para a minha vida e que é aquilo que ensinamos na igreja, mas sinceramente eu não acredito que a imposição desses valores naqueles que não têm o Espírito de Cristo é a solução das nossas sociedades. O que é a solução do homem e da sociedade é Cristo no centro de cada indivíduo e é isso que eu preconizo. Portanto, eu acho que nós estamos aqui a falar de várias coisas ao mesmo tempo e infelizmente só falamos destas coisas quando acontecem este tipo de fenómenos que, enfim, que nos levam a dizer aquilo que pensamos, se calhar já deveríamos ter estado a falar disto há mais tempo. É isso para já que eu gostaria de dizer. Yeah. Paulo, Ricardo? Ainda sobre esta questão. Sim. Então, sim, eu concordo com aquilo que o João acabou de dizer. De facto, o trabalho jornalístico fica a dever, inclusive ao código deontológico dos profissionais jornalistas, pela falta de rigor e de credibilidade da própria investigação feita. Reforçar que em nenhuma altura da investigação o órgão que representa as comunidades evangélicas portuguesas foi consultado para atestar a veracidade ou não dos putativos factos mencionados pelo jornalista e inclusive também pelo sociólogo que ajudou e que fez a investigação. E também concordo com esse perigo que a nossa sociedade enfrenta nestes dias. E é muito importante, ainda hoje ouvi um amigo a dizer que temos que estar atentos, porque para além desta questão do jornalismo não ter sido com o rigor devido, nós também nós evangélicos podemos estar a desconsiderar o elefante que está dentro da sala, que é esta crise política e partidária
com as ideologias preconizadas pelo partido Chega e propaladas pelo seu deputado, que é o André Ventura. E o que se tem constatado é que há uma relação idolátrica entre os cristãos com esse tipo de ídolo messiânico. Ou seja, é um ídolo messiânico que recorre a uma agenda, a uma retórica, a um discurso ultraconservador e que, como defende princípios, valores que essas pessoas que se revêem nesse discurso e nesses valores, conservadores ou não, mas no caso sim, desses partidos e desses deputados e dessas propostas políticas interessantes para reerguer Portugal, como por exemplo o Chega assume, fazem desse conjunto ideológico a salvação e a santificação de uma sociedade. Agora, isso traz vários problemas e realmente acho que é importante nós falarmos deles, porque uma sociedade, um Estado de direito democrático pressupõe sempre a laicidade do Estado, não é? A Igreja é uma instituição, o Estado é uma outra instituição, como existem diversas instituições, e não há nenhuma confissão que é a religião oficial desse Estado, não é? E, portanto, se fosse, por exemplo, a confissão islâmica, se fosse uma outra confissão qualquer a querer impor a sua agenda, o seu código de valores, o seu código moral, o seu código comportamental a todos os demais cidadãos, nós também iríamos dizer que o Estado é laico, isto é, o Estado não se rege, não se governa por nenhuma confissão religiosa. Dentro desse Estado democrático, nesse Estado de direito democrático, há a liberdade, qualquer cidadão, e isso está previsto na Declaração de Direitos Humanos, etc., qualquer cidadão pode ter uma confissão de fé, pode propagar a sua confissão de fé e pode mudar de confissão de fé. Agora, isso não significa que o Estado se deva reger pela confissão de fé que os seus deputados, enfim, confessam, não é? Adotam, entre aspas. Sim, só rapidamente acrescentar que o artigo peca por querer amassar o poder político e os interesses pseudo-religiosos de algumas entidades, o poder económico, numa mesma massa, que faz levedar um partido em concreto, que é o Chega. E eu acho ridículo, por exemplo, ainda hoje ouvia o bastonário da Ordem dos Médicos a falar no Hospital do Norte de Portugal como referência daquilo que é a medicina em Portugal. Desde quando é que se considera um médico que não faz parte da Ordem dos Médicos, um psicólogo que não faz parte da Ordem dos Psicólogos, para opinar sobre seja o que for com autoridade? E foi isso que o jornalista fez, pegou em testemunho, em voz de quem não pertence à Aliança Evangélica e tildou de evangélico. E isso para mim é inaceitável e de facto repugnante enquanto um exercício jornalístico independente, que não foi, que não é, e que se calhar quer aproveitar-se de uma conjuntura da situação sociopolítica do Brasil e dos Estados Unidos e trazer um paralelo para Portugal em prejuízo do Chega. Não tem nada a ver com isso, pode ser a agenda do jornalista em causa, mas que não inclui aí a Igreja Evangélica, lamento. Sim, pelo menos na sua generalidade, não é? Porque como o João estava a dizer, quer dizer, qualquer cidadão pode exercer a sua função e os seus direitos consagrados na Constituição de participar, livremente. Exatamente, livremente. Participar na militância partidária inclusive. Agora, claro, eu também tenho muitas dificuldades em cristãos que se consigam coadunar com a agenda política, com as propostas políticas, e convido a lerem
aquele célebre documento escrito pelo Chega, que são as 70 propostas para reerguer Portugal. E ainda assim assumirem-se cristãs. Agora, eu acredito... Ricardo, desculpa, eu aí até digo, cada pessoa, como cidadão, é livre. É livre. Eu não vou julgar isso. A questão aqui é um pseudo-ensaio jornalístico que engloba instituições dentro daquilo que não é. Exatamente, era aí que eu queria chegar, que é, uma coisa é eu como cidadão português ter total liberdade, direito e até poderíamos questionar se dever de exercer, tendo essa vocação, tendo também formação e capacidade para exercer uma função partidária, política ou partidária. Claro que sim, eu acho que sim. Aliás, eu acho que nós até precisamos de cristãos nesse velador, não é? Para serem luz nesse velador, nessa esfera do tecido social. Agora, daí a nós adotarmos, por exemplo, aquela teologia oriunda do norte da América, dos Estados Unidos da América, que é a teologia do domínio, que preconiza justamente isso, que é o reino de Deus faz presente, está aqui, é agora, e por isso há um primado divino, há um direito divino de exercer o poder a partir das leis e a partir... é quase como que sequestrar o Estado e a partir de agora é a agenda divina, não é? Que governa a nação. Agora, eu concordo, eu acho que o reino de Deus, concordo com o facto de considerarmos que o reino de Deus já se faz presente, está na história, é aqui e agora, mas isso não significa necessariamente, porque não é isso que aprendemos nem de Jesus, nem de Paulo, nem foi assim a história da Igreja primitiva nos seus primeiros anos, séculos inclusive, não foi isso que viveu, não foi isso que ensinou. É verdade que o ensino de Jesus, o ensino de Paulo é profundamente político, no sentido da organização da cidade, da estruturação da vida comunitária. E é verdade que a Igreja e a religião, ela é profundamente política, isto é, a partir das suas teologias, das suas convicções, das suas interpretações, ela organiza uma micro-sociedade, ela organiza comunidades a viverem a partir do Evangelho e do Reino de Deus. Portanto, ela é política nesse sentido. Mas isso não significa, e não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que Jesus fez, nem foi isso que o apóstolo Paulo fez, não significa que nós temos que impor a religião cristã como a religião do Estado, a religião oficial do Estado. Sim. Como se fosse possível votar e nomear e eleger o cristianismo como uma maioria através da política laica, por assim, do Estado laico que temos, e os problemas que isso não traria. Outra coisa que me parece que no meio de tudo isto faz com que tudo tenha ainda outra dimensão é realmente uma coisa que não é às vezes não é só um ataque de fora, como o que esta revista fez, de fora para dentro. É uma coisa, às vezes, é tipo uma guerra civil que nós temos, porque realmente existem igrejas que se dizem evangélicas, e pessoas que se dizem cristãos, que creem nisso, que a igreja e a política, sendo uma, poderíamos exercer ou ser igreja com uma dimensão ainda maior. Né? Ou seja, ou com alcance ou uma influência ainda maior. Mas na verdade, e ao ouvir-vos, estou a pensar que isso não iria funcionar nem nunca vai funcionar. Acho que a única forma disso funcionar ou seja, quando realmente a Igreja e a política forem uma e vermos isso a funcionar corretamente, aí
o reino já estará plenamente implementado. Até porque o convite de Jesus é: quem quiser vir após mim, não é? Quem quiser vir após mim, que se negue, não é? E que tome a sua cruz. Portanto, não sou eu que vou impor uma cruz, nem Jesus impôs uma cruz, nem o apóstolo Paulo impôs uma cruz. O convite é quem quiser vir após mim. E portanto, e nunca vimos na prática de Jesus e na prática do apóstolo Paulo e das comunidades, ou isto é, da igreja em diversas cidades, essa imposição. O que nós vimos são comunidades alternativas com políticas económicas, sociais, culturais, alternativas. E de justiça. E de justiça, exatamente, está tudo incluído, né? Se falarmos do reino de Deus, abarca tudo isso, que são comunidades, são políticas alternativas àquelas impostas pelo Império. Mas Jesus nunca quis ser imperador, Paulo nunca quis ser imperador, as comunidades religiosas nunca quiseram ser imperadores, nunca fizeram um golpe de Estado para serem imperadores em Roma e no decorrer da história. O Estado é uma instituição que, por meio do direito, das leis, das normas, organiza e estrutura a convivência comunitária para o bem comum. A Igreja é uma comunidade que, a partir das suas teologias, das suas interpretações, das suas doutrinas, das suas crenças, dos seus valores, que cria também, que organiza também essas comunidades. Portanto, são coisas distintas e uma não se pode sobrepor à outra. Um Estado de direito democrático é justamente isso, é um Estado universal, de liberdades universais, de liberdade de consciência, de liberdade de expressão, de liberdade de confissão, enfim. Não é um Estado totalitário. E garantidamente não é algo que deve de ser eleito através de um púlpito ou de alguém com influência como um pastor. Portanto, tudo isso parece-me tão desonesto quanto a própria política desonesta em si. Ou seja, é possível, dentro da Igreja, haver estas facadas internas, esta tal guerra civil interna, quando de dentro existem também pessoas que associam uma coisa à outra dessa forma e manipulam. Acho que é uma palavra forte, mas bem encaixada, manipulam a comunidade ou o seu círculo de influência politicamente, não é? Que acho que isso nem é... Eu pessoalmente não faço isso nem com a minha esposa, não é? Nem a minha esposa eu não vou influenciar o voto político da minha esposa, porque espero que ela pense por ela e que ela exerça o seu direito de voto de forma honesta e justa. Agora, quanto mais um pastor perante uma comunidade e de cima de um púlpito. Sim, a mim parece-me que a Igreja tem que ser aquilo que ela é, na sua essência, e à luz do texto, e à luz do exemplo que é Jesus, e à luz da Igreja primitiva. A Igreja tem que ser aquilo que ela realmente é. Ou só pode ser aquilo que ela realmente é. Todas as vezes que nós tentamos ser uma coisa que não somos, pervertemos alguma coisa. E para mim, eu acho que, para mim, quando eu digo para mim, parece-me que à luz do texto do Evangelho e do Deus Criador dos céus e da terra, encarnado em Jesus, que nos estabeleceu o modelo supremo desta nova humanidade que começou a partir dele, basta-nos tão somente segui-lo, sermos seguidores de Cristo, independentemente de podermos ter um papel em determinadas organizações políticas, etc., mas de forma individual, e em todos os quadrantes da vida, e eu diria até em tese, em todos os partidos políticos existentes na nossa realidade, e para o bem comum, que eles pudessem ser o que eles são em primeiro lugar, que é o quê? Cristo. Cristão. Ser cristão é um adjetivo. Ou seja, é aquilo que eu sou em essência, é a minha natureza. Eu sou como Cristo neste contexto. E isso implica o quê? Até dentro dos partidos políticos dizerem eu não concordo com isto.
Eu nisto não me meto. Eu isto não vou fazer. Porque antes de eu ser o que quer que seja, eu sou Cristo. E eu falo para mim. Isso para mim é-me suficiente. E não permitirei, e em conversas privadas e em encontros com amigos, não permitirei que alguém sequer pense que quando eu, por exemplo, sou contra estas propostas de extrema-direita, sou por oposição comunista. Ou não, eu quero ser, tanto quanto possível, cristão e o mais perto de Cristo. E isso permitir-me-á dizer à esquerda e à direita, isto não está correto, isto não é assim, isto não está bem. Também convém dizer o seguinte: muito deste fenómeno que estamos a viver é também causado por um certo silenciar, também ele estruturado, programado, organizado, de tentativa de silenciar os valores cristãos expressos, até individualmente, até nas famílias. Portanto, este fenómeno alimenta-se também de um desequilíbrio e a gente tem que chamar isso pelo nome. E isso é importante. Agora, não é a violência, não é a imposição, não são as armas. Eu diria até que não são as leis que vão mudar a essência das pessoas em muitos aspectos. Claro que precisamos de leis, princípios orientadores, limite para o bem comum, etc. Tudo isso é importante. Convém também dizer o seguinte: nem sempre, ao longo da história, a Igreja soube dialogar sobre assuntos fraturantes. E este fenómeno também é consequência disso. Portanto, eu acho que estes são momentos para pararmos, considerarmos em humildade, em mansidão, dialogar, chamarmos as coisas pelo nome, não termos medo de falar, mas também pedir que possamos ser escutados e considerados. É o diálogo, é o bem comum. Esse é o papel da Igreja. O papel da Igreja é um papel profético. Dizer à esquerda e à direita, isso não se faz. Independentemente de uma coisa, enfim, independentemente... Bem comum é o papel tanto da Igreja como da instituição Estado. O Estado também é uma instituição que prima por Claro. plural, diversificado, confessional, integrador. E a Igreja... De construção de pontos. Exatamente, e a Igreja é também um agente sociopolítico na medida em que tem, a partir das suas crenças, a partir das suas interpretações, a partir das suas teologias, também cria formas de convivência comunitária. E que algumas delas, até essa forma de convivência comunitária, são também formas denunciadoras é uma prática profética, isto é, são formas que denunciam às vezes a forma como o Estado deveria de agir e não age, conforme o Estado deveria defender o bem comum e não defende, deveria ser justo para o todo e não o é. Portanto, porque senão caímos também na esparrela de fazer justamente aquilo que nós estamos a criticar, que é, apesar dos nossos valores, estamos numa função num partido político e queremos impor essa nossa percepção de realidade, essa nossa teologia, entre aspas. Sim, eu apenas a conversa... sim. Diz, Paulo, rápido. Apenas dizer que repudio frontalmente a insinuação ou a acusação de que o púlpito, o lugar da partilha do Evangelho, que é a chegada do reino de Cristo, as boas notícias, seja usado para fins partidários ou políticos, é completamente inaceitável. Repudiamos isso. Mas eu diria... Todas as nossas mensagens estão no YouTube. Convido a toda a gente que quiser que vá ouvir e escrutinar qual é a campanha política que estamos a fazer. Convidava o sociólogo
pelos vistos é um sociólogo da religião, a vir estudar aqui um caso de estudo em Lisboa, não só nós, mas outras comunidades da região metropolitana, e convidava também o jornalista, que escapa-me agora o nome, a participar de diversas celebrações, não uma ou duas, devido também... Eu compreendo. E ele vai perceber... Mas eu compreendo, mas também tenho que vos dizer, não me agrada nada escutar de um palanque, de um comício político, citações da Bíblia. Peço desculpa, mas há diferentes formas de fazer política e de exprimir valores e de expressar valores respeitando todos, até aqueles que não creem. É um Estado laico, outra vez, é um Estado laico. E se calhar só definiria aquilo que deve ser um cristão naquilo que o Salmo 15 diz. É aquele que leva uma vida sincera e pratica a justiça, diz a verdade com todo o coração, aquele que não diz mal dos outros, não causa prejuízo a ninguém, nem ofende o seu próximo, aquele que despreza aquilo que merece desprezo, mas honra os que temem a Deus, aquele que cumpre as promessas mesmo em seu prejuízo, e aquele que empresta seu dinheiro sem exigir juros e não se deixa subordinar contra um inocente. Se disto fomos acusados, bem-vindo seja a acusação. E desculpem, só mais isto. E é assim, nós não estamos aqui a julgar nem um jornalista, nem um político, nós não estamos a julgar, a condenar essas pessoas. Nós estamos a exercer um direito que, pela graça de Deus, temos deste lado do mundo. Em outras paragens isso não é possível. Nós estamos a julgar, a avaliar, a expor o contraditório àquilo que eles dizem, proclamam e promovem. Portanto, o julgamento não é da pessoa, ninguém aqui tem para virem participar e perceber como é que nós vivemos. E conversar, e por que não conversar? Estou aberto. E que a verdade seja a resposta. Que a verdade seja a resposta. Estamos abertos a sair da trincheira para dialogar.